Luffy, Suede, Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Hoje, pedagogicamente, como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista holístico e teólogo, eu quero relativar a tripsicologia humana do conhecimento biotipológico pertencente à nossa característica, que é a do corpo, da alma e espírito, e pertencente o que está acontecendo, que é essa degeneração de nossa espécie devido à compostura da desobediência a Deus, adamicamente falando, que é o resultado, resultante, o que foi a sentença homologada. E ordenou Deus, o Senhor, dizendo ao homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi a exemplificação da ordem homologada, não do livre-arbítrio, estou sempre falando sobre isso. Foi uma sentença homologada, opção de escolha. Isso está em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16 e 17. Pois eu quero falar desse tema para trazer uma reflexologia pessoal nossa, pois a palavra é morte, é temida por todos, pois tripsiologicamente ela está ligada ao nosso físico, espiritual, material, e esse psicológico do nosso intelectual é o que faz parte do nosso sentimento. Para você entender como o rei Ezequias, está lá no capítulo 2 Reis 20, a sua história, Também, 2 Crônica 32, 24, temeu com a notícia. O rei Davi, também antes de morrer, deu conselho a Salomão, que na sua velhice foi rebelde a Deus. Isso você pode ler também lá em 1 Reis, capítulo 2, de 1 a 4, e 1 Reis, capítulo 11, todo o capítulo, do 1 ao 43, você vai constatar essa história do que eu estou abordando. E como tantos outros pensamentos, a temer a palavra morte, como também o rei Acabe, que foi várias vezes avisado pela sua rebeldia, até ele e a ele chegar. Observa, a morte em nós, não aceitamos a perda de alguém, algum familiar, e foi o veículo que Deus escolheu dessa condição repreensiva, como retorno do que ele deu ao homem, que é voltar para ele, que é esse nosso fôlego de vida, que ele nos dá, pois existe expressão sobre morte para avaliar esses impactos, mas as expressões como morto de saudade, eu estou morrendo de saudade, morrendo de alegria, Como este amor vai te levar à morte. Já Paulo, amadurecido, disse que o viver para ele era ganho, favor imerecido de Deus,
já a morte era o ganho do lucro, o viver era necessário, mas o morrer era a definição da conquista. E outra expressão, eu morro de amor por você, eu vou morrer esperando. Existe, como eu abordei, a perda da morte, mas a alegria na morte é passamos da morte para a vida, não só desse nosso novo nascimento espiritual, mas a promessa eterna que passa da morte para a vida, pois é, aí é que existem a morte física e a morte espiritual, que a Bíblia nos fala desse zumbilismo, tripsiologicamente, pertencente ao físico, intelectual, espiritual, que tem o nome que diz daquele que está vivo, mas está morto. É neste campo que o homem espiritual e o homem natural e os zumbis, que são os homicidas neste campo, como diz 1 de João 3, 11, 12, aí o versículo 14 e 15. Aí, porque essa é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que causa o matou? Sim, porque as suas obras eram más, mas do seu irmão era justa. E não sabemos que passamos da morte para a vida, porque, amados, amamos os irmãos a quem não se ama o irmão, pertenceu na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, conforme eu abordei. E se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus, que não viu? Nós temos essa intimidade, mas é conforme Paulo ele expressou em parte, profetizamos, mas um dia o veremos como ele é, no dia do sentenciamento judicial. Então, se nós não amamos, às vezes, a pessoa que convivemos, vemos, temos raiva, ódio, inveja, rivalidade, como vamos amar a Deus e não vimos, né? Então, o que significa? Aí é que está. Assim, nós também devemos amar uns aos outros. Amados, amaremos uns aos outros porque faz parte dessa caridade de Deus, a qual o que ama é nascido de Deus e conhece sim a Deus, porque ele não faz acepcionalidade, não tem essa rivalidade e competitividade. A gente fala de estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não doutrina, não condena ninguém, não usa essa parte rivalista que nós imperativamente usamos, contrariamos o princípio ético, educacional, espiritual desse intelectual que o Espírito Santo doutrina o nosso para esse comportamento. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, que significa essa nossa caridade. Nisso é o que se manifesta a caridade de Deus, que enviou, né, o seu Filho ao mundo, sendo ele o unigênito do Pai,
para que nele vivêssemos. Amados, sabemos que o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. É por isso que nós temos a confiança em Deus, e qualquer coisa que pediremos a Ele, dele nós receberemos. Por quê? Se guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que é agradável à sua vista, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda o seu mandamento, nele, está nele e ele nele. E é nisto que conhecemos que está. É pelo Espírito que nos é dado essa educação para esse comportamento de viver essa harmonia afetiva, não só no físico, mas no espiritual, no intelectual. Então, quando é dado esse doutrinamento ao nosso espírito, para a sua obediência, para finalizar, para você entender o que está em 2 Coríntios 5:10, porque todos os homens, todos nós devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Mas que fica essa mensagem expressiva, que Deus os abençoe. A morte, ela faz parte de conquista da vitória para alguns que entendem e recebem. E, conforme eu falei, mas devemos estar preparados e entender que a Ele todos nós retornaremos, mas devemos retornar, sim, dentro dessa condição celestial de receber tudo aquilo que nós plantamos, que a palavra de Deus diz que ao homem está designado morrer uma só vez, e após a morte vem o juízo. Não há vida física após a morte, há vida celestial que nós teremos, e há esse sentenciamento conforme nós encerramos a mensagem. Mas devemos estar preparados, sim, dentro dessa obediência, para não ficarmos zumbilados, conforme eu falei, tendo ou achando que estamos vivos, mas vivemos morto intelectualmente, espiritualmente, nesse comportamento da desobediência. Mas que fique essa mensagem expressiva, intelectualmente, social, do nosso legado, do aprendizado, porque Deus ama aqueles que lhe obedecem, e teremos justamente esse resultado dessa confiança, que é essa vida eterna. Que fica essa mensagem para o seu despertamento. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede, ayam lela mema, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.